Amém. Palestra passada eu falei do Euromaidan, mas aí eu não comentei sobre isso. Na verdade eu comentei sobre isso, eu só não te falei que é o Euromaidan. Lembra que a Ucrânia, o presidente da Ucrânia, que era a favor dos russos, o que ele fez? Ele não aprovou o quê? Essa aliança com a União Europeia, né? Essa aproximação da União Europeia com a Ucrânia. E aí que essa onda de protestos que começou, que se chama Euromaidan, que durou até eles realmente tirarem ele, né, do poder. Então assim, é isso que foi o Euromaidan, essa onda de protesto que teve por causa que esse presidente a favor da Rússia cancelou esse contrato, essa aproximação com a União Europeia. Algumas coisas para falar em relação à última palestra, essa palestra é sobre Ipsos, ok? A gente vai tratar sobre Ipso nessa palestra, mas eu só quero cobrir algumas coisinhas da palestra anterior. A gente precisa aprender, como eu disse, a gente tem que traçar não apenas as similaridades, mas também as diferenças. As diferenças também nos ensinam. Elas podem nos ensinar porque estamos usando a metodologia de quê? Comparar e contrastar. Então a gente precisa entender que a gente compara e contrasta, e isso a gente vê na batalha. Aqui no Alfa a gente vê que é o rei do sul que ataca o rei do norte, ok? Mas aqui é quando o Pirro invade a Tessália. Mas quem é que ganha? O rei do norte. Já quando a gente vai na história do Ômega é ao contrário, é o rei do norte que ataca o rei do sul. A mesma coisa aqui, você vê nessa história é o rei do sul contra o rei do norte, mas na nossa história é o rei do norte contra o rei do sul. Você vê na batalha de 289, que é quando você vê Demétrios entrando no território de Ipso e ele não encontra... Quando você vê Demétrio entrando no território de Épiro e ele não encontra ninguém, lembra disso? Quem é que vai em direção a quem? O rei do norte que vai contra o rei do sul, e o rei do norte ganha. Demétrio entra em Épiro sem nenhum problema, ok? É o rei do norte que ganha. Mas aí quando você chega na batalha de Ascolo, você vê que é o Pirro que vai contra o rei do sul e ele que ganha com os elefantes, tá? Então, esse é um ponto que a gente precisa notar. Inverte as coisas na história alfa e do ômega. A gente não pode chegar e pegar as coisas aqui e já colar aqui sem ver as diferenças. Mesma coisa aqui com a Operação Barbarossa, que é quando o quê? Hitler, o rei do norte, entra no território da União Soviética. Em Raf, a gente sabe que a batalha de Raf é a Rússia que ganha, não é o rei do norte, tá? Então a gente tem essa diferença do alfa e do ômega, do alfa e do ômega. O alfa, a gente vê se comparar eles é igual. O ômega, se a gente comparar, é igual. Aqui existe a diferença de quem começa a batalha e quem vence a batalha, tá? A gente tem que fazer essa troca. Por isso que é interessante, aqui também é Pirro que foge, né? Aqui é Roma que foge, aqui o rei do sul foge, aqui o rei do norte foge. E a gente vai ver um pouco mais sobre isso. Algumas perspectivas de guerras que a gente tem que visualizar. Na história de Pirro, a gente tem que ver que nessas batalhas aqui, que existem, não existe confronto direto entre Pirro e Demétrios. Eles nunca se encontram. Okay? Nessa batalha Pirro foge, eles não se encontram, mas se ele está fugindo, ele está perdendo, porque ele correu com medo. Nessa batalha que eles se desencontram e nessa batalha que o exército se entrega para Pirro. Então eles nunca o quê? Tiveram confronto direto um com o outro. Já quando a gente vai para a história da Segunda Guerra Mundial, a gente vê que isso daqui é uma história de invasões. Isso daqui é se você vê essas histórias aqui, isso daqui é a invasão da Polônia. E se você vê essa história aqui, isso daqui é a invasão do quê? Da Rússia não, isso daqui é a invasão da Rússia pela Alemanha. Isso daqui é a Alemanha quando vai e invade a Rússia. Então essa é uma história que ensina sobre invasões. Essa daqui fala sobre confrontos que não são diretos, mas que são confrontos que existem. E isso deveria ensinar lições pra gente da nossa batalha. O que isso está ensinando para a nossa batalha? Isso é um ponto muito interessante, porque quando a gente vai estudar as batalhas, geralmente, ou vai estudar um marco, geralmente a gente tem uma coisa que a gente é acostumado a fazer e que não é muito bom. Se quer estudar sobre o decreto dominical, o que você faz? Você vai lá em Ellen White e digita decreto dominical, e você vê tudo que Ellen White fala sobre o decreto dominical. A gente não deveria estudar a Bíblia assim, porque a gente tem um conceito que a Testa está querendo mostrar, que é o seguinte. Na nossa linha, a gente não tem apenas eventos internos, como nos Mileritas. Mileritas é o quê? 19 de abril de 1844. Algum evento externo aqui? Não que a gente saiba. Aí depois você tem o quê? Boston, evento externo?
Concorde, evento externo. Exeter, evento externo. 22 de outubro, evento externo. Não, isso daqui é o quê? É tudo eventos internos. Na nossa linha é diferente. Na nossa linha a gente tem que tratar não só os eventos internos, mas também o quê? Os eventos externos que estão acontecendo com cada um desses marcos. 1989 não é só o tempo do fim, mas é o quê? A queda da União Soviética. E a gente está vendo 2014, 2016, 2018, e são todos marcos dentro do movimento, mas que você também tem que traçar uma linha dos eventos externos. E por isso que eu estou falando a respeito do decreto dominical. Por exemplo, alguém quer traçar o decreto dominical, a pessoa vai digitar o decreto dominical e só estuda o decreto dominical. Só que a pessoa esquece de traçar uma linha que corre através dos marcos que leva até aquela história. Então, quando a gente vai estudar uma batalha de Ráfia e Pânio, a gente não pode só pegar Ráfia e falar bem assim, foi uma batalha armada, logo o que vai ser na nossa história? Uma batalha armada. Você está vendo o perigo que você faz quando você tem isso? Por que isso é perigoso? Porque se você traça a história daqui, qual é o modelo de arma que eles estavam usando? Eram armas, realmente, armas físicas. Ok? É dessa forma que está começando. Na época da pedra, com o que você luta? Você luta com pedra. Na era do aço, você luta com o quê? Com aço. Na era do ferro, você luta com o quê? Com ferro. Então, se eles estão vivendo numa era do fogo, eles vão usar o quê? Fogo. Então, se você traça a linha da história deles, você entende por que eles estão lutando com aquilo ali. Agora, se você chega e pega aquela história e joga para 2018, olha, vai ser então lanças, porque eles usaram lanças aqui. Tem como a gente falar isso? Não. Então, você tem que começar a traçar qual é o método de guerra que está sendo usado desde o tempo do fim, desde aqui de trás. E qual é o método de guerra que foi introduzido em 1989? Qual era que a gente está vendo? Era da informação. Se na era da pedra você luta com pedra, na era da informação você vai lutar com o quê? Com pedra? Não, você vai lutar com informação. Você consegue entender a dinâmica? A gente está vivendo na era da informação. Métodos de batalha é com informação. E quando que a internet foi inventada? Em 1989. Então isso deveria tocar alguns sinos para vocês. Então assim, a gente tem que visualizar que é esse o novo método de guerra que é introduzido. Começa a crescer aqui e ele é utilizado mais para frente. Então assim, a gente tem que visualizar, quando a gente vai estudar Ráfia ou Pânio, a gente não pode estudar isso sem conexão alguma. A gente precisa traçar uma linha de como você chega até aquele evento. Isso é uma coisa que a TES tem pontuado bastante, tá? A gente precisa ver que nessa época o nosso método de guerra é de informação. A eleição americana, como que foi ganha? Quem já viu antes uma eleição ganha por causa da internet? Foi assim tanto também com a eleição do Bolsonaro aqui no Brasil. É muito interessante o paralelo que tem nas coisas dos Estados Unidos como no Brasil. São dois países que surgiram no meio do nada, né? Que é países ocupados. A eleição americana, você vê com a eleição aqui do Bolsonaro também praticamente a mesma coisa, os personagens. Então, assim, tem jornais que falam bem assim, o que a Uber fez com transporte, o que... usa vários exemplos, assim, de como a empresa se destacaram no mercado por causa da internet. Trump fez isso com as eleições americanas. Então a gente precisa ver que esse é o método de guerra. E eu recomendo a vocês assistirem os vídeos que a Tess fala sobre isso, sobre esse método de guerra. Isso é uma coisa que eu também queria dar um destaque para vocês irem atrás. São alguns documentários muito importantes. E eles são em inglês, mas provavelmente deve ter a legenda. Se você vai no YouTube, você que está aí no YouTube, na parte de baixo aí da tela que você está assistindo o vídeo, vai ter algumas ferramentas aqui. Tá? Se você levar o mouse, vai aparecer umas ferramentas aqui. Vai ter uma ferramenta assim, ó. Tá vendo assim? É como se fosse uma ferramenta de carro, né? Uma rodaliça. Como é que é? Uma engrenagem, tipo uma engrenagem. Clica na engrenagem, vai aparecer uma aba aí no canto. Aí vai estar legenda autogerada. Aí você clica, aí vai abrir uma aba e você vai poder traduzir para qualquer idioma. Português, finlandês ou qualquer coisa. Eles tentam, o Google tem um Google Tradutor, né? Você joga uma coisa no Google Tradutor, eles traduzem. E o Google também tem reconhecimento de voz. Então eles mesmos, eles já tentam reconhecer a voz da pessoa e já jogam no tradutor para traduzir para você. Não é 100% perfeito, mas já ajuda, ok? Então assim, esses documentários são em inglês, mas seria muito bom se você pudesse tentar assistir. Eu não sei se tem alguma tradução, talvez é legendado ou traduzido em português.
Operation Infection. Infection. É com K mesmo, tá? Mas você pode botar com C, que vai aparecer lá. Infection. Esse daqui é um documentário muito bom, um documentário que eu fiquei assim, bem surpreso quando eu assisti, que explica como que a Rússia interfere com desinformação. Isso aqui explica o método de guerra praticamente pra gente. É incrível, são 3 sessões... não, esse daqui é um só, eu acredito, esse do Operation Infection. Não, são 3 sessões também do Operation Infection. Explica como que a Rússia tem atuado muito fortemente com relação à guerra de informação. Eles têm sido diretamente, pra você ter uma ideia, tem uma parte do documentário, o que eles fazem? Eles pegam espiões russos, que estão agora morando nos Estados Unidos, que não trabalham mais para a Rússia, eles fazem entrevista com eles. E eles pegam entrevistas antigas e alguns que eles acharam, eles fazem entrevista lá atual. E aí, um desses espiões russos, eles explicam como que funcionam as coisas na Rússia. Para quem não sabe, a KGB é como se fosse o sistema da CIA americana, KGB. É como se fosse a CIA, né? O sistema de quê? De espionagem dos Estados Unidos, a CIA, e o KGB é da Rússia. E quando esses espiões da KGB falam que eles gastavam, acho que 25% do tempo deles era dedicado a criar desinformação contra os Estados Unidos. O que é desinformação? Informação falsa com o objetivo de o quê? Mudar a mentalidade da pessoa, tá ligado? E ele explica sobre isso, e tem uma parte do documentário que ele fala bem assim: o método mais estúpido e primitivo de se guerrear uma guerra hoje é num campo de batalha. Olha só o que ele fala, a forma que você tem que guerrear hoje é o quê? Infiltrar dentro do país e subverter o quê? A mente das pessoas. Porque isso vai gerar o quê? Crise. E quando a crise vem, é mais fácil você ter o controle necessário. Operation Infection, muito importante. O outro é Cambridge Analytica. Não sei como se escreve, mais ou menos assim. E esse é do Channel 4 News, eu acredito. Esse daqui é do New York Times. São muito importantes esse documentário. Mostra como que a Cambridge Analytica foi uma ferramenta muito importante para a eleição americana de 2016. E mostra como que eles usam a manipulação de seus dados na internet, como o Facebook, para fazer propagandas direcionadas e tendenciosas para cada tipo de pessoa. Como uma pessoa idosa que é mais, como você diz, mais tradicional, eles usaram um tipo de propaganda direcionado para esse tipo de pessoas. E para uma pessoa já mais liberal nos Estados Unidos, eles usaram outro método de propaganda, usando mentiras e vários outros tipos de coisa. É muito importante ver esse documentário também, Cambridge Analytica. A Tess recomendou eles para mim, eu demorei um pouco para assistir, depois quando eu assisti eu fiquei assim, uau, por que o pessoal não está assistindo eles? Todos tinham que assistir isso. Você vê a revista Tempo do Fim que a gente usa, o que a gente faz? Você lê aquela revista, você vê que tem o quê? Pedaços de jornais, onde a gente usa o jornal para provar o quê? Que a profecia tem se cumprido. A mesma coisa Ellen White faz. Se você vê quando ela fala do surgimento dos Estados Unidos, ela cita livros e jornais de pessoas falando o quê? Olha só o que o mundo está falando, que os Estados Unidos surgiu no meio do nada. Ela usa aquilo para aplicar profecia. Da mesma forma, hoje a gente usa jornais seculares para mostrar o quê? O cumprimento da profecia. Eu diria que esses dois documentários são de extrema importância. Esses daqui também são três, eu acho, séries de 15 minutos. É muito bom de poder ler eles. Agora vamos lá para a Batalha de Ipso. A gente está aqui na Batalha de Ipso 2016. Deixa eu só abrir uma citação aqui. No Espírito de Profecia, Parábola de Jesus.
Só tem em inglês aqui, peraí. COLP 115.1. Parábola de Jesus 55.4. Parábola de Jesus 55.4. Vamos abrir Mateus 13, rapidinho. Essa é a parábola da pérola de grande valor. Mateus 13, 45. Outro sim, o reino dos céus é semelhante a um homem negociante que busca pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo que tinha e a comprou. O que essa parábola representa? Representa a gente, quando encontra Cristo, o que a gente tem que fazer? Tem que entregar tudo, não é isso? Para quê? Para Cristo. Cristo entregou tudo por nós temos que entregar tudo para Cristo, não é isso? Olha o que a irmã vai falar a respeito dessa parábola. Ela fala bem assim: Cristo ele mesmo é a pérola de grande valor. Ok? Ela fala sobre isso. Bem ali, Cristo mesmo é a pérola de grande preço. Ok? Ela fala isso. Então ela está colocando o quê? Vamos colocar aqui. Existe a pérola. E quem é a pérola? Jesus Cristo. E quem é a pessoa? Se Jesus Cristo é, quem é que acha a pérola? Eu e você, eu vou colocar a humanidade aqui, tá? Mas agora, isso é o que Ellen White diz. Mas eu vou dizer para você que isso daqui é a humanidade caída. Quem que você acredita, em mim ou Ellen White? E eu acredito em mim. E em Ellen White. Por quê? Porque ela também menciona sobre isso. Quem é esse daqui? Jesus. Uai, a pérola é Jesus Cristo ou é a humanidade caída? Quem que vocês acham? É os dois? Na página 100 Na página 57.3 ela fala: a parábola do negociante que buscava boas pérolas tem significação dupla. Aplica-se não somente aos homens que procuram o reino dos céus, como também a Cristo, que procura sua herança perdida. Cristo, o negociante celestial que busca boas pérolas, viu na humanidade perdida a pérola de preço, viu as possibilidades de redenção no homem pervertido e arruinado pelo pecado. Mas Daniel, essa pérola é perfeita, ela brilha. Como que essa pérola é uma humanidade arruinada, pervertida, arruinada pelo pecado? Você pode argumentar isso. Mas o que? Ela está fazendo uma aplicação dupla da mesma parábola. Como que uma pérola pode ser Cristo e a humanidade caída ao mesmo tempo? Não é ao mesmo tempo. Em uma aplicação é a humanidade de Jesus Cristo, em outra aplicação é o quê? É Jesus e a humanidade caída. Se eu estou fazendo essa aplicação de Jesus e humanidade caída, eu posso falar que a pérola em algum momento é Jesus Cristo? Não, porque a pérola é quem? A humanidade caída, nessa aplicação. Se eu mudo de aplicação, a pérola mudou de história. A pérola agora é a humanidade caída e a pessoa que busca Jesus Cristo. Então eu quero que vocês visualizem que isso é um princípio bíblico. Que por mais que você tenha uma parábola, você pode ter o quê? Várias perspectivas da mesma parábola. E a gente vai ver isso na parábola de Ipso. Porque história e profecia, elas andam juntos, certo? E essa história é o quê? É uma parábola. O que é uma parábola? É algo que você traz próximo de outra coisa para comparar e aprender lições. Então a batalha de Ipso é uma parábola que está ilustrando para a gente a eleição de 2016. E por mais que a pérola brilhe e tem grande valor, ela não tem nenhuma impureza, ela representa o quê? A humanidade caída, em uma interpretação.
Então, por mais que você não vê todas as características que você quer, se você olha pela característica que tem uma pessoa buscando alguém de grande valor, você pode identificar que é Jesus buscando você e você é uma pessoa de grande valor para Cristo. Okay? Então, assim, existem várias perspectivas da mesma história. A gente tem que ter esse princípio na nossa mente. Agora, ao a gente estudar ipso e também ao a gente fazer estudos diários. Vamos lá para a batalha de ipso. E a gente já tem em mente a batalha de ipso é 2016, ok? Quando a gente vê isso. Mas mais uma vez eu quero trazer o conceito do alfa e do ômega. Lembra da história que existe 323? O que acontece em 323? Quem morre? Alexandre. E quem foi Alexandre? Foi quem começou, quem é o grande imperador de quem? Da Grécia. O chifre aqui, que é a Grécia, é quem? É Alexandre. Ok? Então aqui nós temos Alexandre. Em 301, quem é que a gente tem quando divide os 4 generais? Eu vou colocar aqui Antígono. Tem os outros 4 aqui também, aqui embaixo. Mas o que eu quero que vocês vejam é que Antígono, o significado do nome dele significa o quê? Qual é o significado do nome de Antígono? Significa igual ou como o ancestral. Ele é como o ancestral. Quem é o ancestral dele? Alexandre. Alexandre foi aquele que construiu o Império da Grécia. E aqui diz pelo significado do nome de Antígono que Antígono é como o ancestral. E é interessante quando você vê isso, porque isso conecta essas duas histórias. Isso faz você ver que Daniel não pulou 22 anos. O que Daniel estava querendo dizer realmente é quando o chifre caiu, você tinha Antígono aqui, que ele era como quem? Como Alexandre. E depois que Antígono morre, que é como Alexandre, aí o que você tem? Aí você tem 4 chifres. Se você consegue visualizar, se você olha nessa perspectiva, você consegue ver isso. Então você tem Antígono, que é como quem? Que é como Alexandre, que é o construtor do império, que foi aquele que cresceu, que estabeleceu a nação, o império. Você tem aqui Alexandre e você tem Alexandre, ok? Porque ele é como o ancestral. Esse é o significado do nome dele. E o que Alexandre fez? Ele uniu o império. E isso que eu quero que vocês entendam, que a gente faça um paralelo. Porque se isso está tratando das eleições americanas, cadê o... Eu vou ter que apagar aqui em cima. Vocês anotaram isso aqui? Já? Deixa eu ver depois. A gente tem que ver que isso daqui é o alfa da Grécia. Isso daqui é o quê? Um ômega, porque ele é como um ancestral. Lembra que a gente leu e a gente vai ler de novo? Que Antígono foi a última possibilidade do quê? De se unir novamente o Império da Grécia. Tá? E a gente vai ver como que isso faz paralelo com a Hillary. E você pode marcar aqui George Washington, se você quiser. Quem foi que levantou os Estados Unidos? Quem foi que começou os Estados Unidos, ok? A gente pode marcar George Washington. Que está ilustrando o reino dos Estados Unidos. Então tá, agora vamos falar a respeito de ipso. Como é que funciona a dinâmica dessa guerra aqui? Eu não quero apagar isso daqui, mas talvez eu tenha que apagar. Deixa eu ver como é que eu faço.
Vou apagar isso daqui mesmo. Então, a única coisa que você quiser a isso é que você tem Antígono, que ele é como Alexandre. Como que funciona a batalha de Ipso? Você tem Demétrios, vocês lembram aqui? Quem é Demétrios? Filho de Antígono. E Demétrios é o rei do norte. Ele é filho de Antígono. E eles estão lutando para conquistar o quê? Caçando Seleuco, ok? E Demétrios estava sendo apoiado por quem? Pirro. E Pirro é quem? O rei do sul. Quem é o rei do sul? Vamos fazer a aplicação para 2016. Nós temos aqui o rei do sul, que é Putin. Temos aqui o rei do norte. Ok? Isso seria quem? Trump com Putin. E o rei do norte... Putin aqui, Trump. E eles estão em aliança para o quê? Para conquistar Cassandro, Licímaco e Seleuco. E você tem Antígono. E aí que entra a forma que você visualiza a guerra. Porque tem várias perspectivas de você olhar para uma mesma guerra. E se você olhar por essa perspectiva, você vê que Antígono ele não quer tomar as coisas de Demétrio, assim como Demétrio não quer tomar as coisas de Antígono. Você vê que Trump ele não quer tomar os bens de Hillary, assim como Hillary não quer tomar o quê? A Trump Tower. Eles não querem destruir um ou outro, mas eles estão juntos batalhando para ter o quê? A eleição americana. E os Estados Unidos ele é composto, assim como o Brasil, de quê? Legislativo, executivo e judiciário. E esses são os três ramos do governo americano. E eles estão lutando para o quê? Para ter posse sobre isso. Então, se você olha por essa perspectiva, você vê que eles não estão lutando um contra o outro, mas eles estão lutando para o quê? Para conquistar algo em comum que eles querem, para ter o controle sobre algo em comum que eles querem. E quando você vê o que acontece, é interessante porque um deles morre. Quem é que morre? Antígono. E quando Antígono morre, Demétrio se torna o quê? Rei. Quem é que em 2016 ganha a eleição? Trump. E quem é que perde a eleição? Hillary. Por que isso é interessante? Porque Hillary, segundo o significado do nome dela, é o quê? É como um ancestral. E por mais que ela é uma democrata, ela é mais republicana do que Trump, ok? Por mais que Trump seja um republicano. E ali diz, baseado na profecia, que isso seria a última oportunidade do quê? De se unir os Estados Unidos novamente. Porque Antígono foi a última oportunidade de fazer o quê? De reunir o Império da Grécia novamente. Então você tem o Império da Grécia que está dividido entre os 5 generais. E Antígono era a última possibilidade que podia unir todos, segundo os historiadores. E assim também isso mostra para a nossa profecia que se Hillary tivesse ganhado, era a última oportunidade de poder o quê? Reunir o Império. Agora que Trump ganhou, o que ele vai trazer? Ele vai trazer a colheita. Sabe por que ele vai trazer a colheita? Qual o significado do nome Demétrios? Ele vem de uma deusa que se chama Deméter, eu acho. Não sei como é que se pronuncia. E essa é a deusa do milho e deusa da colheita. Então ela é identificada por quê? Por causa da colheita. E o que Trump traz? O decreto dominical, que é o quê? A colheita do mundo. Então, sem Trump, você não tem o quê? Você não tem a colheita. E a gente sabe que a gente tem o período da colheita em Rafia, Pânio e no decreto dominical. Isso tudo no período que quem está governando? Que quem é rei? Trump. Então, você tem duas pessoas, Hillary e Trump, que estão lutando para ter o quê? O controle dos 3 ramos dos Estados Unidos. Isso é na perspectiva da guerra de Ipso. Ok? Isso é uma perspectiva da história. Você fala, mas isso daqui deveria ser o pai de Trump. O pai de Trump estava envolvido em eleição americana? Ele não estava envolvido na eleição americana. Será que é essa perspectiva que a gente tem que olhar para a história? Você tem que olhar para a pérola e falar bem assim, não, ela brilha. Logo, não pode ser eu e você. Porque eu e você, a gente é o quê? É corpo de pecado. Você pode fazer isso e reclamar com a Ellen White.
ok? Mas ela mostra outra perspectiva na história. E a gente está querendo ver, e a gente está vendo essa perspectiva em relação à eleição americana. E é incrível quando você vê isso, porque encaixa. Você vê que esse se torna rei, e o que se torna presidente é aquele que está aliado com quem? Com o rei do sul. E a gente vê que aquele que estava com aliança com o rei do sul era Hillary? Não, era quem? Era Trump, ok? Lembra que ele fez uma aliança aqui em 2014, esse conluio, que faz o quê? Com que eles lutem junto na batalha de 2016. Assim como você tem o rei do norte e o rei do sul que fazem um conluio aqui, eles fazem uma aliança, para o quê? Começar a Segunda Guerra Mundial. Assim como você tem aqui essa aliança de Pirro e Demétrios para eles, e depois eles batalham junto. Então você vê que existe essa conexão de um rei estar aliado com o rei do sul, e o que perde seria a Hillary. E é interessante que a Hillary, o Antígono, ele tinha um olho só, certo? E os chifres, daí já é uma coisa que vai um pouquinho mais longe. Mas a gente tem, os Estados Unidos tem quantos chifres? 2 chifres. E quando que caiu o primeiro chifre, o chifre republicano? Em 19 de abril de 1844, caiu Babilônia, o chifre do protestantismo. E quando a gente vê, então Hillary é uma pessoa que é os Estados Unidos, que tem quantos olhos ou quantos chifres? Tem um só, porque um já caiu em 1844, em 19 de abril. Só que agora, quando ele morre, o que acontece? Cai o segundo chifre, ok? A gente costumava ensinar que o segundo chifre cai em 11 de setembro, com o ato patriota. Mas se você olha para essa história está mostrando uma perspectiva que esse segundo chifre, que é a Hillary, que seria o republicanismo dos Estados Unidos, a melhor republicana que os Estados Unidos poderia ter, ok? Ele caiu com a perda dela na eleição. Aí você fala, Daniel, mas a Hillary ela é democrata, por que você está falando que ela é republicana? Lembra que a gente falou ontem de republicano e democrata? Você dizer que você é filho de Abraão, quer dizer que você é Abraão? Que você é da descendência de Abraão? O que Jesus disse para eles? Vocês são filhos de Satanás. Né? Os judeus falavam, nós somos filhos de Abraão, nós temos sangue de Abraão. Jesus dizia para eles, vocês são o quê? Filhos de Satanás. Por quê? Os filhos de Abraão agem de acordo como Abraão agiu. Se você fala que Trump está agindo assim como George Washington estava agindo, eu acho que você está com um sério engano. Aquele que realmente é como ancestral é quem? É a Hillary. Ela é o quê? Como ancestral, George Washington. Tá? O partido não tem a ver com a forma de governo. O partido não tem a ver com a forma de governo. Uhum. Sim, o partido republicano e republicanismo é coisas completamente diferentes. O fato do chifre republicano não tem nada a ver com o partido republicano, ok? Isso daqui é da República, né? É outro assunto. Então essa é a perspectiva que a gente vai ver da batalha de Ipso. A gente está vendo uma delas. Eu não queria apagar para mostrar a perspectiva que a gente vê quando a gente olha para a Segunda Guerra Mundial. Ok? Agora é uma outra perspectiva que a gente vai ver, que é a Segunda Guerra Mundial. Vou tentar escrever aqui. Oi, não, aqui não vai ter como. Não, antes de mostrar a Segunda Guerra Mundial, eu quero mostrar na perspectiva do rei do norte e do rei do sul de Daniel 11. Quem é o rei do norte e o rei do sul em Daniel 11? Geralmente, na maioria das vezes, o rei do sul é quem? Ptolomeu, certo? É Ptolomeu 1, 2, 4, 6, 8, 10, 14, 15. E o rei do norte é quem? Seleuco. Então esse é o rei do norte e o rei do sul, certo? A batalha de Ipso, Ptolomeu estava lá? Não estava lá. Mas ele é um quê? É um dos aliados. Ele também faz parte do suporte. Então eu vou fazer bem pequenininho aqui no canto para vocês visualizarem. Nessa batalha, então, a gente tem Antígono que morre. E quem é que ataca ele? Você tem Seleuco, que está recebendo suporte de quem? Por mais que a pessoa não está na guerra. Ptolomeu. Ok? E Seleuco é quem? Seleuco é o rei do norte, na história de Daniel 11. Isso daqui é só se olhar na história de Daniel 11. Seleuco é considerado o rei do norte. Ptolomeu é quem? O rei do sul. Isso daqui é quem? Hillary.
como ancestral. Então, se você olha por essa perspectiva, mais uma vez você tem o rei do norte, que tem suporte do rei do sul, que vai contra o quem? Que é Hillary. Agora você vê essa perspectiva onde Trump sim está atacando Hillary, mas não de tomar as posses delas, mas sim de o quê? De derrubar ela, de receber o poder. Então você vê que Trump com uma aliança com Putin lutam para derrotar quem? Hillary. Ok? Isso é uma outra perspectiva da mesma história. Você fala, Daniel, mas você pode fazer isso? Não sei, a gente pode chamar a pérola de Jesus e a pérola da humanidade caída. Então assim, eu quando vi isso eu fiquei maravilhado. Eu falei, como que a pessoa consegue visualizar isso? Mas isso é uma outra perspectiva da mesma história. É a eleição americana, ilustrada onde você tem o rei do norte aliado com quem? Com o rei do sul. Tá? E eles tentam retirar a pessoa que é como ancestral do poder. E eles conseguem derrubar Hillary, ok? Lembrando para vocês que o que a Rússia fez? Invadiu e expôs e-mails de quem? Da Hillary. E Trump usou isso em massa na campanha dele, dizendo que ela é corrupta, espalhando desinformação de que ela estuprou não sei quem, né? Abuso infantil no restaurante. Então, assim, existe atividade maçante que teve da Rússia nas eleições americanas, tá? Isso é uma outra perspectiva a respeito daquilo. Ok. Agora, se a gente vai para a Segunda Guerra Mundial, eu vou tentar ilustrar a Segunda Guerra Mundial aqui embaixo. É uma terceira perspectiva da mesma história. Vou tentar colocar aqui. A Terceira Guerra Mundial, quem é que a gente tem? A gente tem 3 aliados, mais uma vez. Quem são esses 3 aliados? Polônia, França, Inglaterra. Polônia, França e Inglaterra. E quem é que está lutando contra eles? Hitler, que está recebendo suporte de quem? Da União Soviética. Hitler é quem? Hitler é o rei do norte. União Soviética é quem? Rei do sul. Aqui nós temos quem? Trump, junto com Putin. E quem é que eles tomam aqui na invasão da Polônia? Eles tomam a Polônia. Quantos ramos você tem no governo americano? O executivo, o legislativo e o judiciário. Quando Trump ganha as eleições, o que ele toma? O executivo. Então você vê que nessa perspectiva já te mostra que Trump ele pega o quê? Um dos ramos da eleição americana, que seria o quê? O ramo executivo. Esse seria o legislativo e o judiciário, os outros 2. Então, por essa perspectiva, você vê que tem o rei do norte aliado mais uma vez com o rei do sul para conquistar o quê? A eleição americana. E quando ele faz isso, o que ele consegue conquistar? O executivo, ok? Então você vê que essa é uma terceira perspectiva desse evento que está acontecendo, que ilustra o quê? 2016. Então a gente tem que estar acostumado, e por isso que o Parmênides tem ensinado muito sobre o quê? Parábolas. Porque as parábolas fazem isso. Deus ele pega a chuva e ele diz que a chuva representa uma mensagem. Porque a mensagem, a chuva faz o grão brotar e crescer. E o que faz você brotar e crescer? É a palavra de Deus. Goteje a minha doutrina como o quê? Como a chuva. Que assim como a chuva faz crescer o grão, o que acontece com a mensagem de Deus? Faz você crescer espiritualmente. Chuva sobre hoje é uma mensagem. Aí você fala, mas a chuva tem H2O. Cadê o H2O na mensagem? Então, quando as pessoas tentam ir muito, ela fala, não, esse ponto aqui eu não sei como você prova. A pessoa vai pegar um ponto pequeno da chuva e vai fazer um escândalo daquilo para dizer, não, isso não se encaixa. A gente tem que entender e estar familiarizado com parábolas.
Quando a gente fica familiarizado com parábolas, a gente vê que Deus faz esse tipo de aplicações. E quando a gente está familiarizado com isso, a gente não vê dificuldade para fazer esse tipo de aplicações. Então a gente precisa estar familiarizado com as parábolas da Bíblia. E como Deus tem ilustrado as histórias da Bíblia em parábolas, para a gente entender como isso funciona e essa dinâmica na nossa geração. Então aqui são 3 perspectivas da batalha de Ipso e como elas ilustram a eleição americana. E mais uma vez, isso é uma batalha de quê? De informação. Trump atacou alguma bomba nos Estados Unidos? Não? Vocês não viram? Eu não vi. A batalha que existe é com o quê? Informação. Eles hackeando os Estados Unidos, liberando e-mails para quê? Para fazer com que o povo americano veja que a Hillary é má. Para que quem ganhe? O rei do norte. Então você vê que existe essa aliança. Você fala, aqui eles usaram armamento pesado para invadir a Polônia. Cadê o armamento pesado para invadir a Polônia? Você fala, tá na internet. Porque esse é o método de guerra que a gente usa hoje. Tá? Então a gente precisa visualizar isso. Um ponto muito interessante e muito importante da gente notar é que aqui, onde é que Trump invade? Ele invade a Polônia, certo? E a Polônia faz parte da frente ocidental ou oriental? Aí eu também fiquei um pouco confuso com isso. A Alemanha está aqui. A Polônia está onde? Aqui. É aqui em cima, mas está no Oriente. Está no Oriente. Mas só porque ela está no Oriente quer dizer o quê? Quer dizer alguma coisa porque ela está no Oriente? A Ucrânia também está no Oriente, ela participa da OTAN. E aí? A Ucrânia, ela faz parte do quê? Do Pacto do Ocidente. A OTAN é algo que uma junção de países do Ocidente para se unirem. Então a Polônia, ela faz parte do quê? Do Ocidente. Ela faz parte da aliança que tem o quê? Com a França e a Inglaterra. Então quando a Alemanha invade a Polônia, quem é que declara guerra para eles? O Ocidente. Então a guerra que eles estão tendo aqui, a Alemanha é contra quem? Contra o Ocidente. Quem é o Oriente? A Rússia. A Alemanha não declarou guerra à Rússia. A Alemanha não declarou guerra à frente oriental. Ela declarou guerra à frente ocidental, tá? Então é isso que eu quero que vocês vejam, que aqui começa uma guerra na frente ocidental. Vocês podem escrever aqui, guerra na frente ocidental. Mas aí a relação deles vai ruim, eles se consertam numa aliança secreta, né? Numa reunião secreta, eles resolvem os problemas, mas aí o que acontece aqui na Operação Barbarossa? Hitler invade quem? Hitler vai com 4 milhões de soldados para invadir quem? A Rússia, não é isso? A União Soviética. E isso daí é uma guerra em qual frente? Agora sim é uma guerra na fronte oriental. Então o que eu quero que vocês vejam é que aqui é uma guerra na fronte oriental, ocidental. Primeiro, Hitler começa uma guerra com a frente ocidental. E aqui, em Operação Barbarossa, é uma guerra na frente oriental, que é contra a Rússia. Então você tem 2 frentes, a frente ocidental e depois quando invade a Rússia, a frente oriental. Por que isso é interessante? Porque desde 2016, quando o Trump ganhou, quem que ele tem atacado com informações? Ele fala que o quê? Que os Estados Unidos está cheio de fake news, não é isso? Ele ataca a ONU. O que é a ONU? É o Ocidente e o Oriente. Ele tem atacado o quê? Os modelos, os pactos, as coisas que os Estados Unidos têm feito com o Ocidente. Ele tem atacado o próprio partido, as próprias pessoas dentro do governo. Você vê que essa guerra de informação que está tendo nos Estados Unidos é aonde? É do Ocidente. É os Estados Unidos mesmo, o Rei do Norte fazendo guerra contra o Ocidente, uma guerra de informação, falando que vai sair, mandando o quê? A Inglaterra que saia do Brexit, que processe, né, a União Europeia. Ele está fazendo guerra contra a ONU, falando, vou tirar a relação da poluição. Como é que ele falou a respeito como que é o nome da... Eu não tá me vendo na cabeça. Que ele vai tirar ele de várias... não da OTAN, eu não lembro exatamente o nome.
de várias alianças de relações que existem em relação à poluição para beneficiar, né, as indústrias americanas e várias coisas do tipo. Se você sabe o que Trump está fazendo nos Estados Unidos, você vê essa guerra de informação que ele está tendo é contra o quê? Contra o próprio país, praticamente. Contra as coisas no Ocidente. Mas a profecia diz que em Ráfia, né, 9 de novembro de 2019, isso vai virar. Isso vai virar para o quê? Para o oriental, para a parte oriental. Então isso indica, eu acredito no meu ponto de vista, que mostra que ele vai fazer o quê? Mais ataques direcionados mais à Rússia. E isso, obviamente, é um ataque de quê? De informação, ok? Então a gente vai ver um pouco mais na Batalha de Heracleia, de 2018, como que isso funciona. Um ponto importante que eu queria que a gente visse é o seguinte. A gente tem que ver que essa invasão da Polônia foi o que começou a guerra da Segunda Guerra Mundial. Lembra que a gente leu? Vou ler novamente. Aqui o que diz, ó. Por que começou a Segunda Guerra Mundial? Na internet, a gente leu isso. Depois de assegurar a neutralidade da União Soviética através do Pacto de Não Agressão de agosto de 1939, a Alemanha começou a Segunda Guerra Mundial por invadir a Polônia em 1º de setembro de 1939. Então, 2016 é o que fez o quê? O início da guerra. Perdão, 1939, a invasão da Polônia é o que deu início à guerra. Isso marca 2016 como sendo o quê? O início da guerra, dessa guerra de informação, ok? E isso daqui que é ilustrado. E o que é usado em Y? Y eu não coloquei aqui, mas Y é usado o quê? Elefantes também. Aí você fala, Daniel, por que você está botando elefante? Porque elefante é esse novo método de guerra que é introduzido, que faz com que a batalha seja ganha. São os elefantes que fazem com que as batalhas sejam ganhas. E dessa forma, como os jornais dizem, que assim como o Uber, o que ele fez usando a internet para subir onde ele está, assim como várias empresas fizeram isso, Trump tem usado a internet para fazer o quê? Para vencer. Ele usou a internet para vencer o quê? A eleição. Esse elefante, muita gente, eu lembro, quando eu estava lá no Arkansas, estava começando a introduzir esse assunto e até só tinham colocado elefantes no quadro. Gente vinha para falar bem assim, você acha que isso é um novo laser que está sendo criado, que vai destruir os Estados Unidos? Você acha que isso é a nova bomba nuclear? Essa é a bomba que está sendo criada para isso? E a gente vê o perigo que é ver isso, por quê? Porque a pessoa não traça uma linha onde conta a história desde o início. Quando você vê o novo método de guerra que é introduzido na nossa geração, é uma guerra de informação. E a internet, que surgiu desde 1989, esse é o novo método de guerra que é introduzido aqui e que marca o início dessa terceira guerra mundial pra gente, ok? Na nossa linha. Então aqui a gente está em guerra desde 2016. Só que quem nota isso? Alguém nota? Eu não sei se a gente está notando isso. Então a gente precisa visualizar, entender que esse é o método de guerra. Essa ideia de que o mundo vai acabar com bombas de cogumelo, né? Isso, a gente tem que tirar essa imagem de Hollywood da nossa mente, do fim do mundo, né? Como 2012, esse tipo de coisa. A gente tem que entender que a profecia tem apontado para a gente que existe um novo método de guerra e a gente precisa traçar essa linha para visualizar isso. Até tem aula que fala sobre o novo modo de guerra na Escola dos Profetas do Livrinho, no canal. Mais uma vez, você tem que assistir os 46 vídeos, né? Mas assim, se você quiser ir direto nesse assunto, vai lá e depois começa no início. É muito importante entender esse novo método de guerra e aqueles documentários vão ajudar a entender sobre isso. Só um ponto antes da gente finalizar. Esse daqui. Então tá. O que acontece depois da batalha de Y? Vou ter que apagar. Pode apagar isso aqui? Pode? Alguém não? Alguém não?
Mais uma vez, você lembra que Alexandre morre aqui em 323? O que acontece em 301? Agora sim se dividiu para quantos generais? 4, não é isso? Segue aqui comigo para você não se perder. Segue aqui comigo. 5 generais, a quarta guerra do Diádoco vem e ficam 4 agora, tá? Quarta guerra do Diádoco termina a batalha de Ipso. O que acontece com o território de Antígono? Ele é dividido para quantos generais? 4 generais, tá? Então o território de Antígono ele é dividido para 4 generais, que ele perdeu. Então eles dividem. Aí o que acontece? Eu vou desenhar a região Vou desenhar um mapa aqui. Isso daqui é o mar Mediterrâneo. Isso daqui é uma região que a gente fala Celecíria, eu acho que é assim que se fala. É Celecíria, né? Essa região da Celecíria é onde está a Síria hoje. Olha o que acontece. Morreu Antígono, tinha quantos generais? 5. Tinha antes 5. O Antígono morreu, agora sim, tem 4, certo? E o que eles vão fazer com o território de Antígono? Vão dividir. Sabe de quem essa era a parte da Celecíria? Era do Ptolomeu, ok? Ptolomeu tinha essa área aqui. Mas Seleuco, que é muito inteligente, ele fez o quê? Ele tomou essa parte. Ele vai lá e toma aqui. Ptolomeu reclama? Não, porque eles são muito amigos. Gente, vocês veem isso na internet. Quando eu ouvi isso a primeira vez, eu falei assim, meio estranho, né? Você digitar na internet essa situação explica exatamente como está falando. Um pegou o território do outro, ok? E eles não brigaram sobre isso. Se você digitar as 6 guerras síriacas, vai falar sobre isso. Por quê? Dita assim, as 6 guerras síriacas 301, que é quando aconteceu a batalha de Ipso. Porque eles não brigaram. Mas será que os filhos deles vão deixar isso ok? Não, os filhos deles não são amigos. E aí vai começar o quê? Uma sequência de 6 guerras síriacas. Começando aqui em 301, que é Ipso. Vai ter a primeira guerra sírica. Vai ter a segunda guerra sírica. Vai ter a terceira guerra sírica. Vai ter a quarta guerra sírica, que dá em onde? Vou dar uma dica, 217. Alguém sabe quando que é isso? Que batalha é em 217 a.C.? Ráfia. Então a batalha de Ipso, e por causa que eles estavam o quê? Por causa que Seleuco tomou um território que não era dele, os filhos deles começaram a guerrear sobre esse território, e aí isso se deu o quê? Na batalha de Ráfia. O que é a batalha de Ráfia? A batalha de Ráfia é 2019, 9 de novembro. Então a eleição de 2016 é a causa. E qual é o efeito? Ráfia. É uma sucessão de causa e efeito. Ipso é a causa de Ráfia. 4 guerras síriacas que levam na batalha de Ráfia. A quinta leva na batalha de Pânium. A batalha de Pânium, ok? E tem a sexta guerra sírica. Por que isso é interessante? Porque a gente vê que isso é o mesmo padrão com a morte de Alexandre. Você vê que na morte de Alexandre foi em 323. E aí você tem o quê? 4 guerras dos Diádocos, que leva ao quê? Que leva a Ipso, que é 301. Já baguncei bastante, né? Você vê esse mesmo padrão. Você tem uma batalha, 4 guerras, Ráfia. Isso daqui é a causa e o efeito. A morte de Alexandre é a causa, que depois de 4 guerras de Diádocos tem um efeito ali em Ipso. Então você vê que existe esse mesmo padrão nessas histórias. Deixa eu ler coisa aqui, se tem mais alguma coisa para mencionar. Estou esquecendo de alguma coisa que eu ia mencionar. Ah, tá. Essa área da Celecíria, gente, mais uma vez é o que? A Síria. É algo que tem sido o quê? Motivo de confronto até hoje. Até hoje aquela região
que só tem areia e talvez petróleo. Talvez. É motivo de guerra. Porque é o que? Eles estão lutando sobre zonas de influência. Então, assim, a situação na guerra da Síria hoje, a gente precisa entender isso. Eles estão há quantos anos já com guerra? Sabe, 2021 daria 10 anos de guerra. Desde 2011 eles estão assim. Desde 2011. Eles estão há 8 anos com guerra. Na Síria. E a gente vai estudar isso no próximo estudo. A gente vai entender como é que começou um pouquinho sobre isso. E a gente vai ver como que isso é importante para entender a próxima batalha. A gente entendeu 2016, como isso ilustra a eleição americana. E a gente vai ver agora como que a batalha de Heracleia, que é essa daqui, ela ilustra o que aconteceu em 2018, ok? Eu acho que é isso. Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu falo na próxima palestra. Vamos orar? Pai Celestial, muito obrigado por podermos mais uma vez nos reunir, estudar a Tua Palavra. Peço que você esteja conosco agora nessa pausa e ajude a gente a pensar sobre esses assuntos, que a gente possa internalizar essa mensagem e ver a importância do tempo que a gente está vivendo e ver como que essa mensagem tem apontado para a gente os nossos dias, o que está acontecendo, Pai. Nos ajude a entender. Em nome de Cristo Jesus a gente pede. Amém.